Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou abordar um assunto que pode ser uma dúvida de quem já trabalha ou está começando a trabalhar com microserviços, que é a situação onde você tem um microserviço que precisa acessar dados de outros microserviços. Como será que a gente pode fazer isso? Qual é a melhor forma? Será que eu devo acessar toda vez o microserviço de destino para pegar esses dados? Ou eu devo utilizar alguma estratégia de replicação? Será que eu posso compartilhar o mesmo banco de dados? Então é isso que a gente vai ver hoje aqui. Mas antes de começar, se você gosta desse assunto de arquitetura, boas práticas, programação no geral, .NET, tecnologias Microsoft, que é o assunto abordado aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho aí para receber e ser notificado de novos vídeos. Para dar início aqui, é importante contextualizar que eu vou falar um pouquinho mais específico de microserviços e não do guarda-chuva todo aí entrando no mérito de sistemas distribuídos, onde você poderia ter um monolito, né, e outros serviços satélites apoiando esse monolito nas suas operações. Então aqui eu vou falar um pouquinho mais específico da arquitetura de microserviços e dessa questão de acessar os dados e o que a gente deve fazer nessa situação. A segunda coisa a se pontuar aqui é que quando a gente fala de microserviços, automaticamente estamos falando de independência. Por mais que algumas pessoas na comunidade afora falem que não é uma obrigatoriedade cada microserviço ter o seu banco de dados, na minha opinião e de diversas outras pessoas especialistas, sim, cada microserviço precisa ter a sua base de dados dedicada justamente por causa da independência. Ele tem que ser independente em relação aos dados também. Então, compartilhar base de dados não seria uma opção nesse caso. Mas vamos entender um pouquinho os esquemas que eu preparei aqui e falar um pouquinho sobre eles. Muito bem, então, aqui antes de começar a mostrar essa imagem que está na tela, como eu disse, compartilhar base de dados então não seria uma opção, né? Já que a gente infere independência quando está falando de microserviços. Então, a gente teria a necessidade de acessar esses serviços de outro contexto, outro microserviço de alguma forma. Antes de começar a falar dessas formas, eu quis trazer essa imagem que, para quem já estudou, já ouviu um pouquinho sobre Domain Driven Design, né, o DDD, essa é uma foto que ilustra os Bounded Contexts, né, ou contextos delimitados. E por que eu estou trazendo essa imagem para a tela? Porque Bounded Contexts, quando você tem um monolito e você está começando a querer quebrar isso em microserviços, é uma das formas mais eficazes, ou seja, que fica mais explícito como que você pode começar a dividir o teu sistema em serviços, né? E aí, não necessariamente cada microserviço vai ser um contexto delimitado. Ele pode ser ainda mais micro, se segmentar em ainda mais partes. Mas eu diria que, no mínimo, um microserviço para cada contexto delimitado para conseguir dividir, né, esses contextos, esses assuntos diferentes. E essa imagem aqui nos dá a entender uma coisa muito bacana. Se a gente for ver na parte central dela aqui, a gente tem o contexto de vendas e o de suporte. Tanto no contexto de vendas quanto de suporte, a gente tem a figura do cliente, né, o customer, e do produto. Em ambos eu tenho essa representação. E aqui mostra que eu teria uma conversa, uma relação entre essas entidades customer no contexto de suporte e de vendas e de produto também. Porém, um ponto muito importante, isso não significa que eu tenho uma cópia 100% fiel em ambos os contextos. O contexto de suporte, ele precisa de alguns dados do cliente e alguns dados do produto. Já no contexto de vendas, o cliente precisa de outros, né? Ou de mais ou de menos propriedades, dados dos clientes e dos produtos. Então perceba que por mais que eu esteja falando da mesma coisa, em contextos diferentes, eu preciso tratar esses dados e ter muitas vezes quantidades de dados diferentes de um contexto para o outro. Então a principal coisa que a gente tem que tirar de ensinamento dessa imagem no contexto desse vídeo é que
por mais que a gente tenha representações das mesmas entidades em contextos diferentes, elas não necessariamente vão ter os mesmos dados. Cada contexto vai utilizar apenas o que ele precisar para fazer o que ele tem que fazer. Dito isso, vamos para um exemplo aqui embaixo. Eu montei um diagrama aqui, tentar exemplificar ao máximo o que eu quero dizer com esse vídeo. Tá? Então aqui desse lado eu tenho um microserviço de clientes e eu coloquei uma representação aqui de quais dados teriam nesse microserviço de clientes na base de dados dele. E aqui eu listei ID do cliente, nome, CPF, CNPJ, endereços tipados, né? Pode ser endereço de entrega, endereço de cobrança, enfim, telefones, e-mails, preferência de contato, se quer receber notificação de uma coisa, de outra, toda aquela história que a gente vê quando se cadastra numa plataforma, num e-commerce, que tem esse cadastro de clientes, né? Então, esse microserviço está cuidando aqui da gestão de clientes, né? Do cadastro, quando ele entra, das alterações, enfim. Ao mesmo tempo, no meu sistema, eu tenho do outro lado aqui, eu coloquei um microserviço de pedidos, tá? E também a base de dados aqui, não deixei restrito falar que é uma tabela, duas, nem nada do tipo, só os dados, né, o que teria nessa base de dados. Então, eu teria o ID do pedido, o ID do cliente, a data que esse pedido foi criado, os produtos que foram incluídos nesse pedido, valor total, informações de pagamento, como que ele pagou, né? O status desse pedido, se ele está só criado, se ele já foi pago, já foi separado, já foi enviado, enfim, vários status. Então, tenho todas essas informações e esse meu microserviço cuida dessa parte de pedidos, né? Desde a criação do pedido até a atualização dele nas diferentes fases aí do pedido. Beleza, mas agora indo para o ponto central do vídeo. Eu tenho esses dois microserviços e tenho outros microserviços que vão precisar de dados que estão nesses que eu mostrei. Dados de pedidos e dados de clientes. Quais poderiam ser esses microserviços que vão depender desses dados? O microserviço de suporte ali, que vai depender desses dois. O microserviço de marketing vai precisar dessas informações. E eu listei aqui em cima também o microserviço de notas fiscais, tá? E aí vem a pergunta: se eu vou precisar dos dados de pedidos e de clientes, como que eu faço para acessar esses dados? E aqui tentando dar um exemplo, tá? Por exemplo, no microserviço de marketing, eu vou precisar de um relatório dos últimos clientes que compraram determinado produto para fazer alguma campanha, ou os pedidos que foram abandonados, estão com status de abandonado. Eu vou tirar uma listagem grande disso, etc. Muitas vezes acontece que a gente precisa ter uma quantidade massiva, fazer um list de informações que precisa trazer vários dados, né? Será que toda vez que eu precisar de um dado do cliente X ou do produto Y, aqui de um ID de um produto Y, eu tenho que ir lá bater no serviço de pedidos ou num microserviço de catálogo de produtos aqui? Vamos extrapolar o exemplo para que eu possa ter outros microserviços também, né? Será que toda vez eu tenho que ficar fazendo uma requisição HTTP para esses outros serviços, pegando o dado, visto que eu posso ter só o ID, né, o identificador desse dado, o produto 1, quero saber todos. Então, você vai lá ficar batendo no endpoint, ou quero ver alguma coisa relacionada aos clientes, uma lista de clientes. Para cada ID de cliente que eu tenho, será que eu vou ter que bater no microserviço de clientes toda vez para pegar as informações mais completas, as informações que eu preciso para disparar uma ação de marketing, por exemplo? E a mesma coisa acontece para outras tarefas que podem vir a acontecer no microserviço de suporte e no microserviço de notas fiscais, por exemplo. Por que não é ideal toda vez que a gente precisa de acesso a dados de outro microserviço ficar batendo constantemente nele? Porque como eu comentei no início do vídeo, microserviços, a gente está falando de independência. Então, para desempenhar uma tarefa no microserviço de notas fiscais, eu não posso estar 100% dependente do microserviço
de clientes. Então, eu tenho que diminuir a minha dependência o máximo possível de outro microserviço quando eu preciso desempenhar algo do meu microserviço, de um microserviço específico. Obviamente, não existe sistema 100% independente em cada serviço. Talvez um ou outro muito pequeno que eu consiga fazer uma replicação de dados que eu vou comentar aqui, mas em algum momento eles precisam conversar entre si, né? Trocar informações. Mas a ideia aqui, eu tenho que reduzir ao máximo a dependência para que, no caso de uma parada de um deles, eu não fique indisponível 100% do tempo, né? Eles estão fortemente acoplados. Então, se o microserviço de clientes cair, caiu tudo o resto, se eu deixar fortemente acoplados os outros microserviços. Então, a própria arquitetura de microserviços veio para gerar independência, desacoplar serviços. Não tem por que eu ir no caminho contrário e ficar 100% dependente, sempre fazendo requisição pendurado ali em outro serviço. Dito isso, uma coisa muito importante é olhar para o microserviço que precisa de informações de outro serviço e pensar quais informações você precisa para resolver o teu problema dentro desse serviço. Eu preciso de tudo? Eu preciso de uma informação, duas informações? O que eu vou necessitar trazer para esse serviço para conseguir trabalhar internamente com ele. Então, quando eu falo trazer esse dado, eu já estou inferindo que eu vou ter uma base de dados específica do microserviço de notas fiscais. Então, aqui eu coloquei duas caixinhas aqui para representar esses dados do banco específico de notas fiscais, onde eu vou trazer informações do cliente. O que eu preciso do cliente para gerar uma nota? ID do cliente, preciso do nome, do CPF CNPJ, endereço de cobrança e um e-mail. Tá? Aqui é um exemplo, pode ser que num cenário ou outro precise de mais uma informação, menos uma informação, mas é esse o trabalho, é isso que tem que ser exercitado aqui. O que eu preciso trazer? O mínimo necessário para desempenhar a minha função. O que o meu microserviço de nota fiscal precisa ter de dados do pedido? O ID do pedido, a data e os produtos. Para quê? Os produtos para ele pegar, listar, trazer o valor. Aí internamente ele vai ter um cálculo aqui de imposto, enfim, né? Ele vai ter algumas coisas próprias dele que eu não listei aqui nos dados, né? Porque a ideia aqui é falar da comunicação entre os serviços. Vai usar essas informações e enriquecer elas com outras informações que ele mesmo tem e aí gerar a nota fiscal, tá? Só comparando aqui, microserviço de notas fiscais, ele está pedindo ID, nome, CPF, endereço de cobrança e e-mail. Se for perceber na base de dados aqui de clientes, tem outras informações que eu não trouxe, por exemplo, telefone, preferências de contato, outros tipos de endereço, que é, sei lá, endereço de envio, né? Então, e qualquer outros aqui, eu representei por 3 pontos aqui, que podem ter outros dados no cadastro de cliente que eu não vou precisar nesse serviço de notas fiscais. Indo aqui para o serviço de suporte, o que eu precisaria do cliente, principalmente? O ID dele, né? O ID é sempre importante para fazer essa relação, né? Representar ele unicamente nessas bases de dados, por mais que sejam bases de dados segmentadas. O nome, o CPF e CNPJ e um telefone ou e-mail ou os dois, né? E de dados do pedido, o ID do pedido, data, produtos e status. Por que eu precisaria talvez trazer o status nesse caso? Se vocês perceberem, no notas fiscais não é muito importante para mim, né? Por causa que a nota fiscal só vai ser gerada quando o pedido foi aprovado ali, né? Então, não preciso ficar atualizando uma nota fiscal baseada no status do pedido. Já no do suporte, talvez seja interessante porque ele precisa, numa listagem, talvez verificar em que fase que está o pedido da pessoa que pediu ajuda. Meu pedido não chegou. Aí ele vai consultar no sistema saber se o status talvez está como enviado, ou ainda não está, ou ainda está em separação. Então, é importante para ele saber esse status no contexto de microserviço de suporte. E do lado do cliente, claro, telefone, e-mail para ele entrar em contato, CPF, CNPJ, talvez para ele confirmar os dados no momento ali do atendimento,
Então tem que pensar o que é necessário para aquele serviço e trazer apenas os dados necessários. Seguindo aqui para o outro serviço, o serviço de marketing que eu estava comentando no início. Dados do cliente, ID, nome, telefone, e-mail e preferências de contato, coisas que os outros microserviços não precisavam. Por que preferência de contato? Se ele prefere ser contactado pelo telefone e e-mail e também preferência de contato em relação a se ele marcou aquelas caixinhas de tipo, quero receber ofertas ou não quero, etc. e tal. Do lado do pedido é o ID, a data, produtos e status. Talvez aqui também o status seja importante, pensando aqui, né, inventando uma regra de negócio, que de tempos em tempos você pode consultar o status dos pedidos dos clientes para saber se teve um abandono, gerou boleto, mas não pagou. E talvez fazer uma campanha baseado nisso. Você abandonou o carrinho aqui, ou o preço baixou desse produto que você estava interessado, mas não adquiriu. Tá, então aqui a gente está convergindo que a melhor opção seria a gente ter replicação desses dados que vêm de outros serviços numa base do meu microserviço específico, claro, selecionando muito bem as informações, o que eu preciso. O que eu não precisar, eu não quero, não vou guardar nesse meu banco de dados aqui. Mas como que eu vou fazer toda vez para replicar esses dados? Qual é a dinâmica de atualização, de criação dos dados nessas outras bases? Quando a gente fala aqui de um microserviço que é o owner da informação, é o dono, é onde acontece, né? O registro entra primeiro aqui no microserviço de clientes, quando o cliente está se cadastrando, por exemplo, ou atualizando, os dados estão aqui e aqui é a fonte da verdade, certo? Mesma coisa lá para o lado de pedidos também. Como que eu faço uma estratégia para que eu possa criar esses dados nas outras bases dos outros microserviços e quando atualizar também ter essa informação up-to-date lá nos outros serviços? Uma das formas mais eficientes de fazer isso é a utilização de eventos. Tá? Então, se vocês forem ver aqui, eu coloquei algumas setinhas representando. Então, no microserviço de clientes, eu tenho uma setinha pontilhada indo até microserviço de notas fiscais. E aí, só explicando o diagrama aqui, essa setinha pontilhada está representando que eu estou enviando esse dado está chegando no microserviço de notas fiscais de uma maneira assíncrona. Não significa que o microserviço de cliente está enviando a informação, né? Nesse caso, ele está gerando um evento. Quais eventos? Cliente criado e cliente atualizado. Então, toda vez que um cliente é criado na base, gera um evento. E toda vez que é atualizado, gera um outro evento. Isso aqui vai para um mecanismo de mensageria, um message broker, por exemplo, onde ele vai ficar armazenado uma mensagem e aí os interessados irão consumir essa mensagem do mecanismo de mensageria, de uma fila específica. Então, essa seta pontilhada está indicando que tem um mecanismo assíncrono, que nesse caso estou explicando aqui que é um mecanismo de mensageria. Num diagrama um pouco mais trabalhado, daria para colocar qual que é um tópico ou qual que é a fila onde isso acontece entre esses serviços, tá? Aqui deixei bem sucinto, bem simples, para ser mais fácil de ser entendido, ok? E aí, qual que é a minha estratégia? Beleza, eu tenho todo um mecanismo de mensageria, o microserviço de notas fiscais pegou essa mensagem. O que tem nessa mensagem? Né? O que eu disparei nesse evento de microserviço de clientes? Será que tem todos os dados dentro da mensagem? Então, aqui você tem estratégias diferentes. Você pode colocar vários dados dentro dessa mensagem, mas nem sempre você consegue colocar tudo. Por quê? Porque senão você vai ter uma mensagem gigantesca. Então, uma estratégia muito utilizada é você colocar um identificador e mais uma data, identificador e mais alguma coisinha dentro do payload dessa mensagem. Quando o microserviço de notas fiscais consumir esse evento, ele vai ter esse identificador. Então, para ele pegar o conteúdo completo, ele vai fazer uma requisição aí sim síncrona, por isso da setinha aqui
contínua para o serviço de clientes para consumir o payload inteiro, né? Os dados completos e, claro, os dados que ele precisa, né? Então, ele vai bater em algum endpoint onde ele possa selecionar os dados apenas que ele precisa. Essa estratégia faz com que o microserviço de clientes que disparou o evento, ele não fique acoplado ao seu consumidor. Ele não vai colocar as informações que o microserviço de notas fiscais precisa, porque senão eu estaria gerando um acoplamento, mesmo que indireto, com o serviço de notas fiscais, com os outros serviços, falando assim, ó, vou te entregar exatamente o que você quer. Não, ele apenas fala, ó, eu criei um cliente, o ID é esse. Os interessados que venham buscar nos meus recursos, nos meus endpoints, as informações que eles precisam. Então, a setinha pontilhada está representando o evento sendo publicado e o consumo lá do outro lado, e a seta aqui contínua, o consumo síncrono quando esse evento é consumido. E nesse momento, sim, você tem uma dependência do microserviço de notas fiscais com o de clientes. Porém, você tem essa dependência apenas quando o evento é gerado. Quando um cliente é atualizado, um cliente é criado. E não toda vez que você precisa fazer um procedimento dentro das notas fiscais, listar alguma coisa, toda vez ficar vindo aqui e batendo, pegando informações. Certo? Então você reduz, que é o que eu estava comentando antes, você reduz esse acoplamento, essa necessidade de ter o microserviço de clientes sempre disponível para você. E aí, claro, aqui tem toda uma dinâmica de como essa comunicação utilizando mensagens funciona. Já tem vídeo no canal, inclusive, falando sobre isso, mensageria. Eu posso trazer outros conteúdos também falando um pouco mais específico disso. E tem estratégias de como você torna isso resiliente caso você bata nesse serviço e não esteja disponível no momento, como que você faz retentativas, utiliza a resiliência aí do mecanismo de mensageria para te ajudar a voltar em outro momento e conseguir consumir aquele dado. Mas não é o foco do vídeo agora. Em relação aos eventos aqui, eu coloquei cliente criado e cliente atualizado. Por quê? Porque para o interesse aqui das nossas fiscais, toda vez que criar o cliente, eu quero alimentar essa minha base. Então ele vai lá buscar apenas essas informações e vai popular essa minha base de dados. E quando o cliente for atualizado também, eventualmente ele vai mudar o e-mail, vai mudar o endereço de cobrança, alguma outra informação. Mesma coisa eu vou passar aqui antes da parte de clientes, depois eu passo do outro lado. No microserviço de suporte, quando o cliente criado e atualizado também o evento, os dois são interessantes para o microserviço de suporte, porque ele tem que atualizar do lado dele. Aqui no de marketing, também cliente criado, cliente atualizado. Então, aqui é um cadastro bem base, então toda vez que cria e atualiza, é interessante notificar e atualizar a base de dados em cada serviço. Já do outro lado, a gente tem aqui o microserviço de pedidos. Quando é interessante que o meu microserviço de notas fiscais atualize as suas informações, né? Tenha acesso aos dados do pedido. Eu coloquei um exemplo aqui que seria o pedido pago. Né? Um evento que é disparado quando o pedido chega no status onde confirmou o pagamento. Porque é nesse momento que uma nota fiscal tem interesse naquele pedido. É quando ele vai gerar a nota fiscal. Quando o pedido foi criado, não tem muito porquê, né? Claro, tem diferentes regras de negócio, etc. e tal, depende do seu negócio. Mas aqui, num contexto geral, é quando o pedido foi pago, realmente ele foi aprovado ali, o pagamento caiu. Beleza? E nesse momento, sim, o microserviço de notas fiscais vai lá na base de dados, né? Na verdade, vai lá no serviço de pedidos, que vai acessar a base de dados dele, e pegar apenas os dados necessários. Para o contexto aqui de suporte, quando o pedido for criado e quando o pedido for atualizado, né? Porque perceba que o status é importante para mim. Então, quando for atualizado o pedido, o microserviço de suporte vai ser vai ter uma mensagem, ele vai consumir essa mensagem, vai atualizar na base de dados dele e vai poder informar o cliente quando ele entrar em contato, ó, atualizou mesmo o seu pedido de status aqui, agora ele vai ser enviado, o prazo é tal, etc. Assim por diante.
E por fim aqui, no microserviço de marketing, eu coloquei outros exemplos. Então, pedido criado, pedido atualizado e pedido abandonado, por exemplo, para ser aquele caso onde realmente o pedido não foi para frente e muitas vezes tem um timeout ali, né? Digamos assim, o pedido ficou um tempo ali, gerou o boleto, passou o tempo daquele pedido, esse microserviço vai atualizar, baseado num tempo ali de espera, que realmente foi abandonado, ninguém vai mais pagar, vou cancelar. Então, pedido abandonado ou pedido cancelado, seria interessante passar para um microserviço de marketing para notificar o cliente de algum tipo de promoção, ou gerar o interesse dele novamente, ou tentar fazer uma venda com outro item em um combo. Né? Então aí teria a estratégia específica aqui desse microserviço na utilização desse dado. Mas é importante dizer que num contexto geral aqui desse diagrama aqui, então, nós temos a replicação de dados sim, temos uma base de dados para cada microserviço. Essa dinâmica de atualização de dados se dá através da notificação de eventos de um microserviço para o outro, né? Uma das técnicas mais utilizadas. E importante frisar novamente que eu não vou replicar os dados as is de um microserviço para o outro. Vou ter as bases de dados, vou ter dados semelhantes, mas não necessariamente 100% com as mesmas informações, com as mesmas quantidades. Cada serviço vai guardar apenas o que é necessário para ele desempenhar a função dele. E aí a gente consegue cada vez mais alcançar o que a arquitetura de microserviços se propõe, que é a independência entre os serviços e também com esse esquema que eu mostrei aqui, uma performance melhor, não tendo também que ficar batendo toda vez cada microserviço dono da informação para fazer a tarefa específica de cada serviço. Muito bem, pessoal, então esse foi o vídeo trazendo à tona aí a dúvida de muitos de como fazer a comunicação e trazer os dados de um microserviço para o outro, sempre respeitando, tentando reduzir ao máximo a dependência entre os serviços. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações aí para receber outros conteúdos aqui do canal. Deixa nos comentários o que você achou, se tinha essa dúvida também ou não tinha. Compartilha aí com o teu amigo que também anda estudando ou trabalhando com microserviços. Espero que vocês tenham gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!